Ele ganhou a Fórmula 3, está muito perto de ganhar a Fórmula 2, mas afinal, por que ele não vai correr na Fórmula 1? O que acontece com o Oscar Piastri? Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GPS 10. O vídeo de hoje vai ser temático da Fórmula 2, categoria que retornou aí após uma longa pausa aí de 2 meses para suas duas rodadas finais na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos e que deve muito provavelmente consagrar o Oscar Piastri como campeão, né? Ele já tem uma vantagem aí de 51 pontos sobre o Robert Schwarzman, que é o segundo colocado na tabela. E assim, só uma hecatombe mesmo para tirar o título dele. E eu venho aqui debater por que o Oscar Piastri não vai correr na Fórmula 1 em 2022. Primeiro para quem não conhece o Piastri, ele é um piloto aí australiano de 20 anos de idade, tem uma carreira já de bastante destaque nas categorias de base, ele foi campeão da Fórmula Renault Eurocup em 2019, depois disso ele entrou para a academia de jovens pilotos da Renault, né, que agora virou Alpine. Logo em 2020 ele conquista o título da Fórmula 3 correndo pela Prema, sobe para a Fórmula 2 e está muito perto aí de conquistar o título da Fórmula 2 também pela Prema. E apesar de estar correndo na principal equipe de categoria de base do mundo, né, a gente sabe do poder que a Prema tem, de como eles sempre estão promovendo campeões, algo se destaca a respeito do Piastri, que é de ter sido campeão de duas categorias justamente seu ano de estreia, né? E é difícil de acontecer isso, né? Até porque a gente fala da Fórmula 2 e da Fórmula 3 como categorias de carros complicados, né? Carros duros de serem guiados e tudo mais. Então a tendência é que a galera se adapte mais no seu segundo ano de categoria do que no primeiro. E o Piastri já impressiona por ter ganhado o título nos anos de novato dele nas duas categorias. Isso realmente é impressionante. Se a gente pegar, por exemplo, o campeão da Fórmula 3 desse ano, que foi o Dennis Hogger, ele vem de um 2020 ruim, um 2020 de adaptação, que ele precisou melhorar em alguns aspectos, para eventualmente virar um piloto melhor em 2021 e conquistar o título com dominância até o Dennis Hogger. E o Mick Schumacher, que foi o campeão da Fórmula 2 no ano passado, também teve essa dificuldade. O 2019 dele foi meio complicado, 2020 ele se adaptou melhor e conseguiu o título. A regra é que os pilotos se adaptem melhor no segundo ano. E o Piastri fugiu da regra, conquistando os dois títulos praticamente no ano de estreia, né? Praticamente porque, sei lá, né? Tudo pode acontecer nessa rodada aí de Abu Dhabi. E assim, esse feito de conquistar o título na estreia é muito relevante, né, porque é raro. E também outro negócio que chama atenção é de ter conquistado a Fórmula 3 e a Fórmula 2 em anos consecutivos, coisa também que é muito difícil de ser feita. Só pra gente ter uma ideia, os últimos pilotos que conseguiram fazer isso foram o Charles Leclerc, né, foi campeão da GP3 em 2016, campeão da Fórmula 2 em 2017, e o George Russell, campeão da GP3 em 2017, da Fórmula 2 em 2018. Ou seja, um piloto é o futuro da Mercedes, outro piloto é o futuro da Ferrari. Então é nesse nível de talento que o Piastri se classifica em termos aí, é claro, das categorias de base pelo que ele tem feito. Mas por que ele não vai para a Fórmula 1 depois de criar esse currículo tão gordo, né? Tão cheio de coisas, né? É um currículo que qualquer outro piloto chegaria na Fórmula 1 e estaríamos pedindo desesperadamente por ele lá. Mas afinal, por que isso não vai acontecer? Bem, o Piastri ele é um piloto da academia da Alpine, que historicamente não é uma academia que costuma promover muitos pilotos jovens para a Fórmula 1. Claro que ali nos tempos de Renault, ali na década de 2010, a gente viu alguns pilotos jovens realmente indo para a Fórmula 1 com esse apoio da Renault. Então foi o caso do Heikki Kovalainen, foi o caso do Nelsinho Piquet, foi o caso do Romain Grosjean. Todos eram pilotos jovens com vínculo com a Renault. Mas isso meio que se perdeu nos últimos anos, né? Então a Renault sempre tem apostado em pilotos externos, né? Inclusive pilotos que fazem carreira em outras academias, né? Como até o próprio caso do Esteban Ocon, que foi um cara da academia da Mercedes por muito tempo. O Kevin Magnussen foi contratado uns anos atrás, era o produto da academia da McLaren. O Julian Palmer foi um cara que ganhou a GP2, não tinha filiação com a Renault antes de fechar com eles. Então, nos últimos anos, a realidade é que a Renault barra Alpine não tem ligado muito para os seus pilotos jovens. E isso acaba sendo um problema, porque a Alpine é uma equipe meio que independente na Fórmula 1, né? Ela não exerce influência sobre mais ninguém, não fornece motor sobre mais ninguém, e isso acaba empacando um pouco a vida dos pilotos jovens, que eles chegam na academia da Alpine, eles não têm nenhuma, talvez, proporção, assim, nenhum desejo, assim, uma visão de quem sabe correr na equipe principal, porque isso acaba sendo algo muito difícil. E é diferente, especialmente das outras academias de pilotos que parecem serem muito mais competentes com isso. Então a Red Bull, por exemplo, tem um programa de pilotos jovens extenso, e eles têm isso porque eles têm muitas vagas disponíveis, são 4 vagas, são 2 na Red Bull, 2 na AlphaTauri. Por mais que nem todo mundo vá chegar na Red Bull, eles têm essa rotatividade na AlphaTauri que é interessante, né? Então a Red Bull ela abre bastante oportunidades para pilotos jovens
independente, é claro, isso sem entrar no mérito da falta de paciência deles em alguns casos, mas isso aí é assunto para outro dia. Mas de qualquer forma, a Red Bull talvez seja a que melhor trata pilotos jovens. A Ferrari, por exemplo, apesar de não ter um histórico de promover pilotos muito novos ao time principal, né, o Leclerc, ele é uma rara exceção na história da Ferrari mesmo. A Ferrari sempre apostou muito mais em pilotos consolidados e tudo mais. A Ferrari sempre exerceu bastante influência sobre outras equipes. Por muito tempo sobre a Sauber, que já é a Alfa Romeo, já colocou vários pilotos lá. Agora está colocando o piloto na Haas, que é o caso do Mick Schumacher. Então, mesmo que você não chegue na Ferrari, você pelo menos vai poder bater na porta e ter uma chance de correr, quem sabe, uma equipe menor. E foi por esse processo que passaram vários pilotos, como o Sérgio Pérez, como o Julius Bianchi, né, que infelizmente teve a carreira dele interrompida, o caso até agora do Antonio Giovinazzi, o caso agora do Mick Schumacher. Então a Ferrari também tem esse cuidado. A Mercedes, por exemplo, já é uma equipe diferente porque eles não apostam muito em pilotos jovens. Talvez, é claro, por ter o melhor piloto de todos os tempos, eles se sentiram muito confortáveis por muito tempo em não incentivar e alimentar pilotos jovens com a esperança de que eles chegariam na Fórmula 1, porque ter um piloto tão longevo como Hamilton seria muito difícil de tentar colocar uma rotatividade de caras ali ao lado. Mas mesmo assim a Mercedes, com uma academia muito mais curta, conseguiu emplacar seus pilotos na Fórmula 1. Então teve o caso do George Russell, que enfim, correu alguns anos agora pela Williams e vai se transferir para a Mercedes no ano que vem. Pascal Wehrlein foi um cara que teve a oportunidade na Fórmula 1. O Esteban Ocon, antes de seguir o rumo dele com a própria Alpine, foi um cara apadrinhado pela Mercedes. Então, mesmo numa academia muito curta, uma academia que a Mercedes normalmente começa a investir nos caras a partir do kartismo, né, para eles eventualmente poderem chegar mais à frente no futuro, eles dão essas oportunidades. A Alpine não dá. E aí fica aquela grande pergunta, mas por que a Alpine não coloca o Piastri na equipe principal, na própria Alpine? Bem, é que aí é uma missão muito complicada, né? Porque é começar que a dupla da Alpine hoje é Fernando Alonso e Esteban Ocon. Por que você demitiria o Fernando Alonso, que é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, um dos melhores pilotos dessa temporada, um cara que, mesmo já acima dos 40 anos, tem mostrado muito bem a qualidade dele? Por que você ia chutar o certo pelo duvidoso? Porque assim, o Piastri ele é uma promessa. Ele pode também não dar certo. Promessas às vezes não dão certo. O Van Dorn mesmo era uma promessa muito grande na Fórmula 1, não deu certo, da mesma forma que o Gutierrez também era, e não funcionou. Então, enfim, não faria muito sentido, né, você chutar um cara como o Alonso para abrir espaço para o Piastri. Da mesma forma que não faz muito sentido chutar o Esteban Ocon. O Ocon, assim, eu não sou um cara que morro de amores pelo talento dele, não acho que ele é um talento geracional e tudo mais, eu acho que ele está bem abaixo de vários outros pilotos jovens, mas como é que você vai chutar o cara que deu simplesmente a única vitória do seu time na temporada, a única vitória do grupo Renault na Fórmula 1 nos últimos 5 anos, desde que eles retomaram a nomenclatura após recomprar a equipe do grupo GN? Como é que você vai dispensar um cara desses? Que não faz necessariamente uma temporada ruim. O Ocon ele anda atrás do Alonso, porque a regra é você andar atrás do Alonso, né? O Alonso perdeu para quantos companheiros de equipe na vida dele? Para o Hamilton e para o Button em algum ano? Enfim, para 2 caras campeões do mundo. Então a regra é que ele ande atrás do Alonso. Então por isso que o Ocon tá ficando um pouco para trás nessa disputa, mas mesmo assim não faz sentido você chutar o Ocon. O Piastri hoje não é mais piloto que o Ocon, por isso que você não vai chutar ele. Mas é justamente isso, a Alpine há anos tem investido alto nos pilotos e isso não abre muita margem para os jovens e ao mesmo tempo que eles não exercem essa influência sobre outras equipes, fica muito difícil até de abrir espaço para esses pilotos jovens. Então até o caso do Guan Yu Zhou, que é um piloto Alpine que vai estrear na Fórmula 1 ano que vem, ele não vai estrear por influência da Alpine, ele vai estrear pela Alfa Romeo por influência do dinheiro que ele tem a trazer, da oportunidade de negócio que a Alfa Romeo encontra. A Alpine não teve dedo naquilo. Então esse é um caso muito complicado. E aí também entra o fator Fórmula 1, né, de como a Fórmula 1 tem sido cada vez mais restrita a respeito das novas equipes. É uma decisão que dá para entender, porque eu acho que a Fórmula 1 não quer passar de novo pelas experiências Spania, Caterham e Marussia, porque eram equipes muito ruins mesmo, que foram equipes que entraram no projeto achando que ia ser tal coisa e foi outra, e não conseguiram evoluir em nenhum momento. Eu não acho que é isso que a Fórmula 1 quer. Mas ao mesmo tempo, será que não rolaria de ter um modelo de equipes, da mesma forma que é na MotoGP, por exemplo, que você tem, por exemplo, as equipes satélites, que usam motos antigas. Enfim, eu acho que isso abriria oportunidade não só para o caso da Alpine, né, de você dar uma chance por exemplo, formar um time, por exemplo, com Zhou e Piastri, mas pro caso da Ferrari, pro caso da Mercedes, tentar abrir mais vagas, quem sabe pilotos que talvez tenham sido injustiçados, né, e cortados muito cedo do grid, que talvez poderiam ter mais chances, como o caso do Wehrlein, o caso aí do Nico Hülkenberg, que a gente sente que talvez não se despediu da Fórmula 1 da forma adequada, quem sabe isso poderia ter acontecido. Enfim, a gente não vai saber porque a Fórmula 1 tem esse modo muito restrito, muito conservador e não quer fazer esse tipo de concessão. E aí acaba lidando com esse tipo de situação.
Porque numa Fórmula 1 de hoje, para você chegar, você precisa ter muita influência de uma academia ou então ter muito dinheiro. Mesmo você ganhando tudo e tendo influência de academia, você não entra, cria-se uma situação complicada. Em 2022, o Piastri já está confirmado como piloto de testes e reserva da Alpine, inclusive vai participar do famigerado teste de jovens pilotos que sempre acontece em Abu Dhabi no fim do ano. Espero que ele faça alguma outra coisa da vida dele, corra em uma outra categoria, que seja Super Fórmula, que seja até o DTM, que é uma categoria de turismo, que tem nada a ver com a Fórmula 1, que ele faça alguma coisa, porque um aspecto que eu sempre me preocupo muito a respeito de jovens pilotos é esse ano de pausa que às vezes eles têm na carreira, né? De como a carreira deles às vezes é atrapalhada por esse ano parado, eles não conseguem desenvolver da forma que eles prometiam. Então, por exemplo, Kevin Magnussen, que foi um cara que fez um ano de estreia ok pela McLaren, acabou sendo colocado de lado para abrir espaço para o Alonso. E eu acho que a carreira do Magnussen na Fórmula 1 nunca mais foi a mesma depois daquele ano de pausa. Da mesma forma que o Ocon, para mim, ele tinha um potencial muito mais alto se não fosse aquele de 2019 que ele ficou inteiramente parado, porque ele foi chutado ali da Racing Point para a chegada da família Stroll. O mesmo para o Van Dorn. O Van Dorn foi campeão da GP2 em 2015, já deveria ter ido para a Fórmula 1 em 2016. Não teve essa oportunidade, o piloto estava amarrado com a McLaren, e talvez não tenha dado o melhor que ele poderia dar, não entregou o que ele poderia entregar na Fórmula 1, e o Van Dorn, por isso, ele tem essa pecha de eterna promessa. Então eu me preocupo que isso possa acontecer com o Piastri, porque para mim ele é um cara que ele tem as condições de ser um grande talento da Fórmula 1, de ser o talento que a gente olha hoje, que a gente enxerga hoje no Leclerc, que a gente enxerga hoje no Russell, que são caras de trajetórias parecidas. Eu vejo esse potencial no Piastri. Então eu espero que ele não seja tão atrapalhado por esse ano de pausa, caso ele realmente aconteça. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de hoje. Não se inscrever, claro, de se inscrever nos nossos canais, deixar aí o seu like, ativar as nossas notificações. Fim de semana, despedida da Fórmula 1, GP de Abu Dhabi, Lewis Hamilton contra Max Verstappen, a grande disputa dos últimos tempos. Então fique, é claro, ligado em tudo que o Grande Prêmio vai fazer nesse fim de semana, seja em áudio, seja em vídeo, seja em texto. A gente vai estar em todos os lugares numa super cobertura desse fim de semana. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.